Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você estará vendo esse vídeo. Meu nome é Michael. Esse vídeo faz parte do meu projeto de extensão. Eu irei explicar sobre os sistemas de entrada e saída em Java pelo console. E bem, aqui na tela nós temos um código base para explicação do tema. Definir algumas variáveis aqui. E bem, nós temos o scanner, que é um objeto que faz a leitura do nosso teclado em Java. Eu declarei, como eu falei antes, duas variáveis aqui, um string e um int para demonstração. E aqui embaixo nós temos a demonstração, né, de como receber o valor na variável pelo scanner. Eu fiz a inicialização do scanner com o nome keyboard e coloquei para o exemplo S, que seria a nossa string, receber através do scanner um next line, que seria uma linha inteira, por exemplo. Nós temos vários tipos de entrada: boolean, double, float, int, long, short, entre outros. Temos como fazer, por exemplo, calma aí, next, ponto, charate. O que seria esse charate, por exemplo? Seria pegar da próxima palavra, o next, ele pega somente uma palavra. Por exemplo, se você for digitar o seu nome igual ao meu, deixa eu demonstrar. Se você fosse digitar seu nome assim, ele pegaria somente o Michael. Ele desconsideraria tudo após o espaço. Enquanto o nextLine pegaria toda essa linha. E o charate, o que, é que ele faz? Ele simplesmente pega um específico, um caractere específico na sua linha. Por exemplo, se eu colocar aqui o zero, ele pegaria o index zero da palavra, ou seja, o M. Ele receberia somente o M. Já para métodos aqui, como por exemplo, números, nós temos já no exemplo aqui o nextInt, mas nós também temos o float, nós temos o double, nós temos o short, que é para números mais curtos e tudo, para otimização, né, e eficiência no processo. Por exemplo, você vai colocar o código dentro de um dispositivo que não tem tanto espaço assim de armazenamento, você coloca só o necessário mesmo. Temos o long também, números mais longos, quando tem necessidade, tudo. Bom, já sobre as saídas, nós temos três bases no Java, que seria o print, o println e o printf. Bom, o print sem incremento de ln e sem incremento de f, ele seria um print básico, quando você quer exibir uma mensagem rápida na tela, que não precisa de formatação, e, por exemplo, numa caixa de texto, num pop-up, onde você quer que o usuário selecione um botão de sim ou não, e já tem esses dois botões embaixo, ele não precisa digitar nada, você só apresenta a imagem. Seria esse local que você usaria um print, por exemplo. E além disso, a outra diferença é que, diferentemente do LN, por exemplo, ele não faz a quebra de linhas. Aqui nós temos o print normal, e aqui nós temos o print LN. Aqui embaixo já é o printf, onde o println realizou a quebra da linha e passou o printf aqui para baixo. O println, como eu expliquei, seria somente um print com a quebra de linha já. Por exemplo, aqui está o println com a quebra de linha, quebrou a linha após escrever no console e passou para o printf aqui embaixo. Costumo falar que o println é o printline, onde ele vai pegar toda a linha para ele e vai passar para a próxima. E o printf é o print formatado. Por exemplo, se eu colocar esses caracteres aqui na frente, porcentagem %S, se eu colocar uma vírgula e passar nessa vírgula aqui agora uma variável string, por exemplo, exemplo S, quando eu digitar aqui, por exemplo, meu nome,
ele vai passar o nome. Ele vai localizar dentro desse daqui como um formato, né, de inserção, e tudo que vier aqui após, ele vai passar para esse daqui no meio da frase, sem a necessidade de, por exemplo, o mais para fazer a concatenação de variáveis no print e no println. Se eu colocar assim, por exemplo, se eu colocar a porcentagem D, eu consigo fazer a concatenação direta de um int, por exemplo. Sem a necessidade de ficar colocando mais e mais e mais, você apenas vai fazendo a concatenação com as formatações que esse print suporta. Por exemplo, se eu quiser aqui fazer uma quebra de linha, eu também consigo dentro da própria escrita. Eu coloco uma barra invertida N. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá para perceber até que muda de cor, de acordo com o tema que eu estou usando no Visual Studio. Ele fica um ciano aqui, diferente do verde. Ele fez a quebra da linha e já passou aqui para baixo, a outra metade da escrita no print. E essas seriam basicamente as entradas básicas em Java, que nós aprendemos na hora de aprender a linguagem, né, o básico da linguagem.